Gostaríamos de cumprimentar a todos os nossos companheiros reunidos aqui para mais uma reunião pública do SERJ, né? Como acontece sempre todas as quintas-feiras. Me foi solicitado um estudo, um comentário sobre o espírito Sheila. E antes de fazermos essas reflexões, como a Mariene Airão me pediu, nós vamos primeiro ler uma página, também de autoria de Sheila, para que nós possamos preparar o nosso ambiente. O nome da página é Cultura de Graça. Além da cultura primária da inteligência, o homem paga na Terra todos os dotes do conhecimento mais elevado. Pelo currículo de várias disciplinas, cobram-se-lhe matrículas, taxas, honorários e emolumentos diversos nas casas de ensino superior. Se quiser explicadores dessa ou daquela matéria em que se veja atrasado, é constrangido ao dispêndio de extraordinários recursos. Se decide penetrar o domínio das artes, é obrigado a remunerar as notas do solfejo ou a iniciação do pincel. Entretanto, para as nossas aquisições sublimes, permite o Senhor que a doutrina espírita abra atualmente na Terra preciosos cursos de elevação em que a cultura da alma nada pede à bolsa dos aprendizes. Cada templo do Espiritismo é uma escola aberta às nossas mais altas aspirações. E cada reunião doutrinária é uma aula suscetível de habilitar-nos às mais amplas conquistas para o caminho terrestre e para a vida maior. Pela administração desses valores eternos, não há preço amoedado. Cada aluno da organização redentora pode comparecer de mãos vazias, trazendo somente, simplesmente, o sinal do respeito e o vaso da atenção. Jesus, o mestre dos mestres, passou entre os homens sem nada cobrar por seus divinos ensinamentos. E o Espiritismo, que lhe revive agora as bênçãos de amor, pode ser comparado a Instituto Mundial de Educação Gratuita, conduzindo-nos a todos sem exigência e sem paga do vale obscuro da ignorância para os montes da luz. Sheila. Vamos agora, queridos irmãos, fazer a prece para que possamos todos, em uníssono, unir os nossos pensamentos em direção a Deus nosso Pai, ao nosso querido e amado Mestre Jesus, para que junto a nós pacifiquem os nossos pensamentos, acalmem as nossas emoções, estimulem aos nossos corações ao bem e que dessa forma possamos assim sintonizar com a espiritualidade superior, que jamais nos abandona, jamais nos deixa à deriva. E como sempre, aqueles que carregamos já como propósito de conduta, não só os postulados da doutrina espírita, mas também o aprendizado das leis de Deus, as leis divinas, aquelas que a própria doutrina nos traz,
sempre possamos ter tranquilidade, paz, ânimo para prosseguirmos com os nossos propósitos. Daqui, Senhor, dirigindo todos os nossos pensamentos àqueles que aqui reunidos estão, que possamos fazer o estudo de hoje sempre sintonizados com os mentores que dirigem e que participam sempre deste encontro. Ampara a todos aqueles que aqui estão, ilumina as nossas consciências, para que possamos, Senhor, sermos dignos de estar junto a Ti, a Deus nosso Pai, e aqueles nossos queridos benfeitores e amados, anjos chamados anjos de guarda, que são os nossos anjos tutelares, em prosseguimento aos nossos desafios evolutivos. Abençoa-nos agora e sempre, e que possamos estar vinculados a Ti, pelos pensamentos e pelos propósitos no bem. Que assim seja. Nós fizemos um apanhado sobre a biografia da irmã Sheila. Gostaríamos de ler os trechos porque me parecem que são mais fidedignos, eles são mais, traduzem mais as informações sobre ela, né? Esse espírito de luz que nos acompanha há tanto tempo, que nos traz mensagens sempre vinculadas à nossa saúde, ao nosso bem-estar, sempre nos animando, sempre nos colocando páginas de otimismo, de fortalecimento, para que sempre estejamos aqui na Terra, vivenciando as nossas experiências reencarnatórias, mas sempre embasadas e com realizações vinculadas ao bem. É interessante que, ao longo de toda essa trajetória de Sheila, não tem assim tantas obras específicas sobre ela, tá? Mas as informações que nós temos e que puderam ser filtradas ao longo desse tempo, essas sim, são fidedignas e que nós podemos aqui pontuar, né? Primeiro são as encarnações anteriores de Sheila, né? Em que diz que a primeira que se tem notícia foi uma na França, no século XVI, tá? E a outra que se tem notícia, que é a que nós estamos mais familiarizados, a que nós temos mais informações, foi na Alemanha. Na existência francesa, ela se chamou Joana Francisca Frémiot e ela nasceu em Dijon, uma cidade na França, em 28 de janeiro de 1572. E ela desencarna em Moulins, em 13 de dezembro de 1641. E na época ela ficou conhecida como Santa Joana de Chantal e veio a ser canonizada pela Igreja Católica em 1767. Antes dela se tornar Santa Joana de Chantal, ela também veio ser conhecida como Baronesa de Chantal. Como é que se processou essa encarnação francesa do espírito que nós conhecemos hoje como Sheila, né? E que nessa época era Joana Francisca? Ela se casa aos 20 anos com o Barão de Chantal. Ela muito cedo perde o seu marido, ou seja, ele desencarna e passa a se dedicar a obras piedosas e orações. Ou seja, ela já traz nesse espírito que vem ao longo, né, dos séculos, já formando
e formalizando essa sua característica de assistência, de socorro, né, de apoio àqueles que mais necessitam, então já nessa época ela já começa a trabalhar e se dedicar às chamadas obras piedosas e a orações, que era o que era conhecido na época como aqueles pedidos, aquelas longas preleções em que as pessoas se reuniam para recitar as orações, mas os propósitos sempre eram direcionados às criaturas necessitadas. E junto a isso, ela tinha os deveres de mãe. Ela tinha nessa encarnação 4 filhos. Em 1604, junto com o bispo de Genebra, Francisco de Sales, eles fundam em Annecy a Congregação da Visitação de Maria. E ela dirigiu essa congregação como superiora em Paris. Em 1619, Santa Joana de Chantal deixa o cargo de superiora da Ordem de Visitação e volta para Annecy. Annecy é uma cidade francesa bem junto, bem próximo a Genebra. Por isso, daí a ligação também dela com esse bispo, né? Eles tinham essa afinidade e se propõem a fazer essa congregação. E em Annecy que ficava a sede, o que eles chamavam de casa-mãe dessa ordem. Em 13 de dezembro de 1641, Joana de Chantal vem a desencarnar, vem a falecer. E ficamos, vamos dizer assim, entre essa encarnação em que ela foi conhecida como Santa Joana de Chantal, em que ela também tinha essa casa de orações ligada à Igreja Católica, canonizada mais tarde, fica-se um intervalo com algumas informações, mas aí vem a informação que nós temos mais fidedigna, que é aquela em que ela se apresenta no Brasil, mas que a origem dela é na Alemanha, né? Então, na outra encarnação, ela é conhecida como Sheila, né? E ela nasce na Alemanha e ela é de uma família espírita. É interessante, ela é de uma família espírita. E ela ficou com a guerra no Oriente, com aquelas aflições, aquelas angústias que assolavam Berlim, onde ela atuava como enfermeira, ela começou a trabalhar durante a guerra, atendendo aqueles soldados, aqueles pacientes feridos, né? E que ela, se dedicando já muito novinha, né, muito jovem, a esse desempenho na guerra, ela tem também a ajuda, né, da espiritualidade. Ela atua ali como uma mensageira, como uma atuante, mas também como uma trabalhadora do bem. O que ajudava na profissão, né, era exatamente essa forma como ela tratava os pacientes. E aqui eles já dão uma descrição dela na época, depois como ela vem se apresentar, quando ela se materializa mais tarde aqui no Brasil, em que eles dizem que ela era simples, meiga, tinha um ar muito suave, seus olhos eram azuis e esverdeados e que tinham um brilho intenso. Tá? E ela sempre preocupada em ajudar indistintamente, ou seja, quem quer que se apresentasse a Sheila, ela ajudava, ela estava disposta a colaborar, ela estava disposta a atender, ela estava disposta a socorrer. E elas aqui dizem que ela se esquecia de si mesma e pensava somente na sua responsabilidade. Então ela via primeiro a dor e depois a criatura.
Então, quando ela se dispõe, né, quando ela renuncia até uma vida em que se diz algo pessoal, em que ela pudesse ter suas diversões, em que ela pudesse desfrutar de uma vida de uma forma mais leve, como se diz, ela assume essa responsabilidade na frente de guerra, que é muito violenta. Nós sabemos que os embates da Segunda Guerra Mundial, principalmente, não, ou melhor, não somente os embates que nós podemos dizer da guerra propriamente dita, dos canhões, das metralhadoras, dos revólveres, dos embates físicos, mas o cunho moral e espiritual dessa guerra foi de algo muito pesado, muito difícil, né? Os objetivos dos agressores eram muito perversos. Então, havia em todo o mundo, e isso também nós sabemos, pelos livros que nos narram a época, né, da chamada Segunda Grande Guerra Mundial, em que a psicosfera da Terra ficou muito, muito prejudicada por causa das mortes, por causa desses propósitos perversos, e ela ali no meio do combate, né, vendo todas aquelas atrocidades, e ela sendo alemã, né, nessa época, em 1943, com 28 anos de idade, ela acaba desencarnando através de um bombardeio dos chamados aliados. Então, Sheila é levada à espiritualidade depois de um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Ela volta à pátria espiritual, onde ela passa um período, né, em que ela se programa e em que ela se propõe a fazer o auxílio e fazer o trabalho que ela continua fazendo até hoje. Então, tudo indica que ela venha se vincular, após essa desencarnação na Alemanha, às falanges espirituais do Brasil. Então, ela vem trabalhar na espiritualidade das terras brasileiras. E ela trabalha junto com Cairbar Schurtel e também com Bezerra de Menezes, com Eurípides Barçanufo. E com Cairbar, ela vai trabalhar na chamada Colônia Espiritual Alvorada Nova. Essa colônia espiritual, ela fica ali entre as cidades de Santos, Cubatão, Praia Grande, naquela parte paulista. Dali, ela tem, né, o que eles chamam desse trabalho existencial da espiritualidade em relação a esses espíritos bastante comprometidos, e ela trabalha no que se chama, ela coordena a casa de repouso, conhecida informalmente como Hospital de Sheila. Esse não é o nome da subdivisão da colônia Alvorada Nova, ou seja, dessa casa de repouso, não é conhecido como Hospital de Sheila, mas ela dali coordena 14 equipes, né? 14 equipes de assistência dentro dessa colônia, dentro desse segmento, cada equipe com um coordenador, com um administrador, e que todos esses administradores se reportam a ela. Através dos seus atendimentos, e nós vamos ver isso bastante interessante, em 1948, Ranieri, numa das primeiras reuniões, ele nos conta que numa das primeiras reuniões de materialização pelo médium Peixotinho, surge a figura de Sheila. Então, Peixotinho fazia essas sessões de materialização, e através dele, né, desse ectoplasma que ele doa, né, que ele fornece, aparece a figura de Sheila. E ela, através dessas reuniões, cada vez mais demonstra a sua participação neste atendimento a essas criaturas. E aqui ele nos conta uma passagem bastante interessante.
Em Belo Horizonte, marcou-se uma pequena reunião que seria realizada com a finalidade de submeter a tratamento Dona Ló de Barros Soares, esposa de Jair Soares. No silêncio e na escuridão surgiu a figura luminosa de mulher, vestida de tecidos de luz. Vejam bem a descrição. Uma figura luminosa de mulher com tecidos de luz e ostentando duas belas tranças. Ela plasma essa figura dela, né? E era Sheila. Nas mãos, ela trazia um aparelho semelhante a uma pedra verde claro, ao qual se referiu, dizendo tratar-se de um emissor de radioatividade ainda desconhecido na Terra. Vou guardar essa observação. Fez aplicações em Dona Ló e, depois de alguns minutos, levantou-se da cadeira e proferiu uma belíssima pregação evangélica com sotaque alemão e voz de mulher. Em vários grupos de espíritas brasileiros, inclusive no GEAL, que é o Grupo Espírita André Luiz, né? Além de sua atuação na assistência à saúde, sempre se caracterizou em trazer às reuniões certos objetos, deixando o recinto perfume de flores que lhe caracteriza. Então, aqui nós temos algumas informações que gostaríamos de comentar. Esses aparelhos, vamos dizer, chamar que hoje nós chamamos tecnologia, e se nós considerarmos que em 1948 ela traz essa pedra, que ela dizia ser um emissor de radioatividade, hoje em dia nós já temos essas, vamos dizer, semelhantes aparelhos e aparelhamentos para o tratamento de câncer, para o tratamento de outras enfermidades, em que, mais uma vez, nós vemos a realidade da espiritualidade trazida para a realidade do mundo encarnado, né? Ou seja, do mundo físico, né? Em que esses espíritos inspiram ou mesmo vêm com o propósito de, muitas vezes, missionários trazerem essa tecnologia, depois que existe a permissão de Jesus, para que isso seja trazido em benefício das criaturas humanas. Porque tudo isso já existe, né, na espiritualidade. Hoje, se nós observarmos as crianças, como elas chegam cada vez mais afeitas e tecnicamente perfeitas nessa parte de tecnologia, de computação, de jogos, né? De toda essa parte cibernética, crianças pequenininhas, crianças na mais tenra idade, que dialogam com esses computadores porque elas já vêm com essa formação. Quando elas chegam aqui, elas já trazem todas essas informações que os seus espíritos já aprenderam e apreenderam para que sejam utilizadas essas informações aqui. Então, esses espíritos de luz que têm essa permissão, a forma como utilizar, a quem poder ser utilizada, a quem poder ser fornecida esse tipo até de terapia, esses espíritos vêm e manipulam essa tecnologia. Mas isso é uma bênção, são espíritos, muitas vezes, que têm uma misericórdia divina de poderem ser beneficiados por essa tecnologia. Há, inclusive, uma outra passagem, e essa com o médium Divaldo Franco, em que ele estava com um problema nas suas cordas vocais, e durante uma visita a Chico Xavier, ele comenta com ele que ele estaria com muita dor, que ele estaria rouco, que com as palestras que ele dava, que eram muitos compromissos, isso estava como que atrapalhando um pouco, né? Trazendo um pouco de transtorno para ele, embora isso não o impedisse. E quando ele faz esse comentário, eles estão na casa de um irmão de Chico, o André, é solicitado que se feche, Chico pede que seja
colocado em escuro, em escuridão, como aqui nesse trecho que nós lemos, acabamos de ver, eles fazem essa solicitação para que essa reunião de efeitos físicos possa se realizar. Então, é fechada essa cortina, o ambiente é ficado todo escuro e o médium nos narra que aparece, né, nesse ambiente escuro, essa mesma figura de Sheila, essa jovem loura com esses olhos azuis esverdeados, muito luminosa, e que tem na mão, tá, um objeto como se fosse uma caneta laser. Vamos dizer que nós temos que traduzir mais ou menos, explicar com as palavras que nós temos, até porque isso é nos trazido por aproximação, né? Essas ideias por aproximação. O fato é que era como se fosse uma caneta em que ela pede a Divaldo que abra a boca para que ela possa examinar e fazer o que talvez a gente possa chamar hoje de uma cauterização nas cordas vocais. Divaldo abre a boca, então ela vem com este objeto em forma de uma caneta e aperta, e que ele diz que faz um barulhinho meio tss, uma coisa muito mais que o efeito. Dali saiu uma luminosidade e ia direto na lesão que ele tinha. Ele grita, porque doeu, ardeu, obviamente, e ela retira o aparelho e diz, e ele deixa que ele se recupere um pouco mais, e ela vai e diz, vamos fazer uma outra aplicação. Ele não podia fazer nada, mas ele queria ficar bom. Ela se dispõe, né, a fazer esse tratamento, e de novo ela vem com aquele objeto parecido com caneta e que com uma emissão luminosa, ela, vamos dizer assim, cauteriza aquela lesão. Depois dessas duas aplicações, ela faz a observação a ele, que ao trazer a mensagem de Jesus, que ele sempre trazia, como ele falava de Jesus para as criaturas, como ele trazia ânimo para as criaturas, que ele pudesse contar com ela, que ela estaria sempre que ele precisasse dela para realizar esse trabalho. E a partir dali, ele fica sem a lesão, as cordas vocais voltam ao normal, vai embora a dor, vai embora o desconforto, vai embora a rouquidão. Então, Sheila, através da mediunidade de Chico Xavier, traz da espiritualidade o que hoje, isso foi no ano de 1954, não se sonhava ainda com os tratamentos que nós temos hoje a laser, que provavelmente era a tecnologia que Sheila, já em 1954, aplicou nessa lesão das cordas vocais de Divaldo Franco. Porque a tecnologia ela é muito semelhante, né? E os raios laser hoje são utilizados na medicina, largamente utilizados, com um alcance de sucesso no procedimento muito grande, né? Na oftalmologia, ela beneficia demais as criaturas com problemas na retina, com problemas na parte do fundo do olho, né? Como se chama, da córnea. Eles fazem cirurgias em que o laser é utilizado, eles fazem cirurgias dermatológicas, eles fazem cirurgias oncológicas, tudo isso com esses aparelhos que antes nós não estávamos familiarizados, mas que já são e eram utilizados na espiritualidade como uma infinidade de outras mais tecnologias, né, e situações que nós ainda não temos a permissão de descobrir, entre aspas. O homem passa por processos em que ele tem que merecer determinados procedimentos, misericórdia divina para alcançar esses benefícios. Nós temos que trabalhar ainda muito para que isso seja alcançado. Então, se nós pensarmos em quanto tempo demorou essa tecnologia para que o homem pudesse, de uma forma geral, ser beneficiado, quanto tempo, quantas pesquisas ainda precisaram ser realizadas, né? Então, nós vemos que a espiritualidade sempre está atenta
a todos nós, principalmente esses espíritos que se dedicam à parte assistencial, essa parte da saúde, como Sheila, por ser uma enfermeira, por já ter uma formação na saúde, por entender esses procedimentos, para ela fica mais fácil ter esse tipo de atuação, né? Outro caso que nos é narrado é na obra Chico Xavier, 40 anos no mundo da mediunidade, que é de Roque Jacinto. Ele conta o seguinte depoimento. Olha que interessante. Chico aplicava passes. Ao nosso lado ocorreu um ruído, qual se um objeto de pequeno porte tivesse sido arremessado sem muita violência. Jô, disse o médium, Sheila deu-lhe um presente. Logo mais, procuramos ao nosso derredor e vimos um caramujo grande e adoravelmente belo, estriado em deliciosas cores. Apanhamo-lo e verificamos nele, né, no caramujo, água marítima salgada e gelada, com restos de uma areia fresca. Então, aquele caramujo se materializou, né, nessa reunião em que Chico estava dando os passes. Sheila o transportara para nós. E estávamos a centenas de quilômetros de uma nesga de mar. Em manhã de sol abrasador, que crestava a vegetação, e em nossas mãos o caramujo que o espírito nos ofertara, servindo-se da mediunidade de Chico. Então ela transporta aquele caramujo. Mas qual foi o objetivo, né? Então diz aqui, na assistência reduzida estava presente um cientista suíço, materialista, que ali viera ter por insistência dos seus familiares. Então, ele foi, vamos, para ver, para crer, ou para querer desmascarar, ou enfim. Ele foi para entender o que acontecia. E ele recebe de presente de Sheila aquele caramujo. E um caramujo do mar, né? E o mar estava a quilômetros de distância. Eles estavam num ambiente climático totalmente diferente, oposto ao que seria um ambiente marítimo. E aquele caramujo vai ali e se materializa e com areia ainda, né? E com a água salgada, ainda gelada, aquela temperatura do mar. E aí, olha o que ela diz. Na assistência reduzida estava, e Sheila, em sotaque alemão, anunciou, quer dizer, o cientista foi lá, pediu da família. Chegou lá, recebe o caramujo. O caramujo que veio pela mediunidade de Chico. E que Sheila lhe dá o seguinte recado. Para nosso irmão que está ali, e indicava o suíço. Vou dar o perfume que a sua mãezinha usava quando na terra. E o suíço caiu em prantos, né? Pela lembrança que se lhe aflorou a memória, recordando da figura da mãe. Então, são situações em que ela se apresenta, ainda naquela época, em que ela dá esses presentes, ela dá essas benesses, provavelmente para esse suíço, para que ele entendesse a espiritualidade. Porque às vezes a pessoa quer ver para crer. Tampouco é necessário, mas de alguma forma esse benefício dele ter recebido, depois de receber o caramujo, que foi algo material, né? E mais tarde ele ser recordado do perfume que a mãe utilizava, né? Que a mãe usava, e trazer boas lembranças para ele, com certeza existe aí um objetivo que ela viu, que ela sentiu e que esse suíço, né, foi beneficiado, porque ele era um cientista.
Ele foi ali para entender o que estava acontecendo. Ele precisava de algumas provas, entre aspas, porque o cientista se baseia em provas, em evidências. Ele não se baseia nessas hipóteses sem serem comprovadas. Ele precisa que isso seja comprovado. Então, quem sabe dali, para ele, não abriu, não descortinou um campo muito grande, muito forte de intenções de pesquisa, né? E ao pesquisar também essa parte da espiritualidade, quem sabe os benefícios que não foram trazidos para as pessoas em função deste momento maravilhoso que Sheila proporciona, né? Que ela traz. E ele tem que pensar, né? Como que um caramujo marítimo vem parar num lugar tão distante, com todos os seus componentes, a água do mar, a areia, e se materializa. Como é que se dá essa materialização? Que processo é esse, né? Então, se ele se abre para esse estudo, né, então isso vai trazer esse benefício não só para ele, mas como para muitas outras pessoas. Porque desses procedimentos espirituais, chamados espirituais, é que nós plasmamos muitas vezes esses nossos procedimentos físicos, né? Nesse mesmo processo, até de transferência e de aprendizado de tecnologia, né? Então, esse cientista, com certeza, ele conseguiu daí retirar muitas e muitas informações, não só informações, mas dicas, né? Coisas que ele pudesse ir, veios de pesquisa em que ele pudesse se dedicar. Então foi uma bênção que ele recebeu e que provavelmente muitas vezes, no momento em que ele aprende e apreende, em que ele se interessa, ele pode ter sido beneficiado, né? Depois tem uma outra narrativa muito interessante que também tem a ver com tecnologia que ela utilizava e que utiliza até hoje. Tempos depois, um outro raro instante se deu com a presença de Sheila. Bissoli Gonçalves, Isaura, entre outros, compunham a equipe de beneficiados, agrupando-se numa das salas da casa de André, que era também onde houve a reunião que eu comentei de Divaldo Franco com o episódio do objeto que cauteriza as cordas vocais, né? Então, tendo Chico se retirado para o dormitório do casal, onde permaneceria em transe mediúnico, né? Porque ele vai para servir de instrumento para que ela possa se materializar enfim, e se manifestar através do fornecimento dessa energia, desse ectoplasma do Chico, né? Uma onda de perfume corporifica-se. Não, uma onda de perfume corporifica-se Sheila. Então, vem aquele perfume que, para aqueles que já presenciaram a materialização de Sheila, sabem que vem aquele perfume que ela carrega, né? E isso, vamos dizer assim, que é uma identidade dela, né? Loura e jovial, falando com seu forte sotaque alemão. Bissoli estabeleceu o diálogo. Eu me sinto mal, diz Bissoli. Você, informou Sheila, come muita manteiga, Bissoli. Vou tirar uma radiografia do seu estômago. A pedido, nosso companheiro levantou a camisa e o espírito corporificado aproxima-se e entrecorre num sentido horizontal os seus dedos semiabertos sobre a região do estômago de nosso amigo. E tal se lhe incrustassem numa tela de vidro no abdômen, podíamos ver as vísceras em funcionamento. Pronto, diz Sheila, apagando o fenômeno. Agora levarei a radiografia ao plano espiritual para que a estudem e lhe deem um remédio. Ora,
Se nós transportarmos para hoje o que ela chamou de radiografia, nós podemos ver nessas ressonâncias magnéticas, né, nesses procedimentos de imagem mais modernos que existem, que nós fotografamos, entre aspas, o nosso interior. Né? Então, essa tecnologia que já existia na espiritualidade, depois ela é inspirada para os nossos cientistas para se transformarem em realidade e beneficiarem as criaturas humanas. Aí quando ela diz, você está comendo muita manteiga e vai ver qual que é o remédio, ela dá outro recado. Né? Olha a alimentação, como é que você está transformando o seu corpo, as dificuldades que você está passando pela sua má alimentação. E o remédio ela vai trazer depois. Então, é muito interessante que ela, nesses 3 textos, nesses 3 exemplos, ela traz tecnologias distintas que existem na espiritualidade e que ela manipula com maestria. Ela sabe como executar aqueles procedimentos. Ela não só tem a permissão, como ela tem esse conhecimento. E para cada caso ela utiliza uma forma de tecnologia. O que ela chama de radiologia, porque na época existia a radiologia, a gente já tinha essa ideia, mas que pela descrição funciona mais como uma ressonância, né? Ou uma tomografia, algo assim, né? Porque ela abre e ela passa a mão, utilizando a mão como se fosse um aparelho. Quando ela utiliza o laser, vamos chamar de laser, na garganta, né, do Divaldo. E quando ela usa a tal emissor de radioatividade, que hoje em dia nós utilizamos muito em terapias oncológicas. Então vejam que só nesses 3 pedacinhos de trechos sobre Sheila, nós vemos a maestria dela em estar ligada à saúde, ao bem-estar, ao socorro, ao atendimento das criaturas humanas. E como ela se materializa, né? Como ela se materializou, obviamente, precisamos de espíritos que suportem a envergadura moral e espiritual de Sheila, para que forneçam condições para que aconteça isso. Mas ela sempre presente e sempre assistindo aos doentes, aos necessitados. Também nisso temos observações em relação às obras que ela escreveu através da psicografia de vários médiuns, né? Ela tem A Mensagem do Dia, que foi Clayton Levy, que psicografou, Chão de Rosas e Flor de Vida, os 2 pelo João Nunes Maia, Mãos Marcadas, numa coletânea de vários espíritos de 1972 e psicografia do Chico Xavier. Nesse livro ela tem uma mensagem. E Digna Estrela e Superando Desafios, por Jairo Avelar. Uma outra característica e particularidade de Sheila é que ela era musicista. Ela é. Ela compõe letra, partitura, ela dá partitura, as músicas. Então, ela é uma compositora também. Né? Então, ela faz os hinos, ela tem várias composições. E o interessante também é que existe uma anotação, é que ela ela encontrava-se com Maria em Éfeso. Então, todo esse preparo desse espírito é de uma longa trajetória que ela vem sedimentando, ela vem construindo, né?
Talvez isso facilitado porque a própria família, como eu comentei no início, ela era uma família, apesar de alemães e a gente não esperar isso, né? Eles faziam sessões mediúnicas, objetivando cura na Alemanha. Então ela vem, já traz essa veia, né? Já traz essa experiência prévia encarnada na Alemanha, utilizando depois como enfermeira na guerra, e mais tarde, quando ela vem e se materializa como espírito, ou quando ela vai coordenar o que a gente chama de Hospital Sheila, né, na casa de repouso da colônia Alvorada Nova. Né? Então, vemos que tudo isso tem uma ligação, nada é solto, nada é jogado, nada é no ar, nada é aleatório. Tudo tem um encadeamento, um planejamento, tudo são fases e parte de toda uma construção, né, do aperfeiçoamento do espírito. Trabalha também com José Grosso, com Bezerra de Menezes, doutor Bezerra, com Palminha, e ela é conhecida como a missionária do amor. Quer dizer, onde está a Sheila, ela traz aquela energia de amor, né? de compaixão, de atendimento, de socorro. Nós sabemos que com ela nós podemos estar sempre tranquilos, porque virá o atendimento. Pode até não ser da forma como nós gostaríamos, porque nós mesmos, às vezes, nós idealizamos, nós queremos que os nossos problemas se desvaneçam, que as nossas dificuldades desapareçam, que nós não tenhamos qualquer espécie de problemas, mas nós sabemos que no planeta em que nós ainda estamos também submetidos a essas junções que as leis de causa e efeito proporcionam, e nós temos que ainda lidar com elas. Então, Sheila, muitas vezes, quando nós pedimos o auxílio, ela sim vem, quando ela não pode pessoalmente, entre aspas, tem os seus emissários, tem aqueles que trabalham nos seus grupos de auxílio, né, que falam em nome dela. Então, mas precisa que nós também façamos a nossa parte, né, que é a parte de nos prepararmos para esses intercâmbios com os espíritos do bem, no caso aqui a Sheila, que nós estejamos sempre com os pensamentos preparados, positivos, sempre focados e dirigidos ao bem, ao servir, ao perdoar, ao compreender, ao ter compaixão. Tudo isso são ingredientes que esses espíritos utilizam para nos beneficiar quando nós temos não só permissão, merecimento ou mesmo que seja por misericórdia. Então, nós precisamos nos preparar, não só como Sheila, né? Minha mãe, antes de desencarnar, ela, quando estava entre nós, ela tinha muita ligação com Sheila. Ela tinha uma tendência, ela estava sempre se comunicando, sempre pensando, sempre intercambiando formas de inspiração dadas por Sheila, né? E isso é muito interessante, porque ela não tinha nenhuma dúvida, nenhuma, que essas inspirações chegavam. Não eram soluções, porque muitas vezes, como nós comentamos, a solução não é a que nós queremos e tampouco é aquela que nós vamos receber no momento em que nós desejamos. Será a solução possível ou até a não solução. Então, que nós possamos estar sempre ligados e termos esse tipo de empenho, né, de termos essa afinidade e essa sintonia. No caso aqui de hoje, com Sheila, mas de todos aqueles espíritos bons que estão ao nosso redor, que nos auxiliam, que nos amparam. Quantos espíritos estão junto a nós agora? Imagino
o trabalho que Sheila nos está tendo, nos está auxiliando e socorrendo com essa pandemia. Quantos lares atingidos, quantas criaturas sofredoras, às vezes sem o socorro físico, sem poder ter um hospital, sem poder ter um atendimento, uma medicação, um socorro de um familiar. Quantas necessidades nós carregamos relacionadas à saúde física atualmente? E que se nós sabemos, por exemplo, que Sheila é ligada diretamente a esse segmento, por que não nos sintonizarmos a toda essa falange de Sheila? Por que não estarmos também trabalhando junto a ela? Porque muitas vezes também nós não estamos só recebendo, nós somos chamados a doar, nós somos chamados a trabalhar. E que se nós estivermos nessa sintonia, com certeza, o bem que nós tivermos feito, esse bem também nos fará bem. Então, não há contraindicação, como dizem os remédios. O efeito colateral é para o bem, não é para o mal. Fazer o bem, estar sempre trabalhando no bem, só traz benefícios. E é o que nós aprendemos com Sheila. Através da sua bondade, da sua ternura, da sua meiguice, como dizem nos textos, ela sempre presente junto a nós. As suas músicas, os seus textos, as suas mensagens, sempre junto a nós. E nós gostaríamos, para terminar, antes da prece final, fazermos uma breve observação sobre a página de abertura, em que ela comenta que, para a cultura, como ela chama, primária do conhecimento da terra, né, nós precisamos de pagar, nós precisamos de aportar moedas, né? Precisamos de pagar taxas, pagar honorários, impostos, né? Tudo sobre os ensinos. Nós, para podermos estudar, temos que ter acesso ao material, enfim. Mas que quando nós nos dedicamos à cultura chamada a cultura da alma, né? Onde está presente a doutrina espírita, onde nós vamos fazer o estudo, os ensinamentos de Jesus, o estudo da doutrina espírita, os benefícios que ela nos traz, o consolo que ela nos fornece, a oportunidade de trabalho infinda e infinita, né? Então, esses valores chamados valores eternos, não há preço amoedado, não se paga por eles. Né? A gente pode aparecer de mão vazia em qualquer organização, em qualquer lugar, atualmente fechado, mas qual acesso que nós temos, quantos acessos na internet, né? E aí nós podemos participar dessas reuniões, não precisamos levar a mão vazia, mas o propósito, nosso espírito vai aberto aos ensinamentos, aberto às lições, abertos a todas esse intercâmbio que existe com essa espiritualidade superior. E não tem exigência. Nós podemos chegar e, através das nossas reflexões, aprender e utilizar esses ensinamentos, né? Que os espíritos nos dão, que os espíritos sempre estão solícitos, nos entregam sempre, né? Então, que nós possamos mentalizar esses momentinhos finais, fazermos uma prece de encerramento. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus, a Jesus, a Sheila, momentos de tranquilidade, momentos de paz, momentos em que nós damos oportunidade aos nossos espíritos de sairmos do torvelinho da vida diária, em que muitas vezes chegam criaturas necessitadas, desesperadas, desesperançadas, e que vêm até nós com o propósito
de se sentirem atendidas, de se sentirem socorridas e amparadas. E nada e nem ninguém melhor do que nossa querida Sheila e que nossos queridos benfeitores espirituais para nos darem essa oportunidade e nos darem essa tranquilidade e essa calma. Que nós possamos, dentro da paz de Jesus, dar por encerrada a reunião da noite de hoje, como dissemos, agradecidos por tudo aquilo, Senhor, que recebemos e que possamos transmitir a todos aqueles que se aproximem de nós e que possam ver nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, a Tua presença de acolhimento, de amor e de paz. Fica conosco, que assim seja. Graças a Deus.